A paz, meus amados, tudo bem com você? Começamos hoje o nosso devocional e queremos continuar a falar do princípio de honra. Veja o que diz a palavra do Senhor em 1 Pedro 2,17. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai ao Rei. E em Romanos 12,10, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Nos 4 evangelhos nós vemos a história da mulher que derramou aos pés de Jesus um vaso de alabastro que ele valia 1 ano de salário de um trabalhador comum. Ela foi amplamente criticada por homens como Judas, que disseram que aquilo era apenas um ato de desperdício e que esse bem deveria ser usado em favor dos pobres. Mas Jesus sabiamente respondeu a todos os que estavam presentes naquele local que aquilo era um ato de honra que jamais seria esquecido e que seria contado em todo o mundo, por onde quer que o evangelho chegasse. Aprendemos com ela que derramar nossos bens aos pés de Cristo nunca é um ato de desperdício, já que a honra é um fator poderoso para receber aquilo que o céu está querendo derramar nessa geração. Aleluia! Saiba que os atos de honra, como a mulher do vaso de alabastro, prova que atitudes de honra definem a nossa vida para sempre e são multiplicadores de bênçãos. Nós também, na palavra de Deus, nós vemos Mordecai. A recompensa da honra pode até tardar, mas jamais falhará. O livro de Esther nos conta a história de Mordecai, um judeu nobre, responsável por salvar o rei Assuero de um atentado contra a sua vida. O ato de Mordecai não foi imediatamente recompensado e seus inimigos continuaram conspirando contra ele e contra todo o povo judeu. Mas o povo não conseguiu derrubar ele totalmente, pois no momento apropriado, Deus trouxe à memória do rei o ato de Mordecai e esse foi honrado acima de todos os que estavam contra ele. Nessa mesma ocasião, o povo judeu foi livrado do extermínio e o nome do Senhor foi glorificado. Aleluia! A história de Mordecai, ela mostra que os nossos atos de honra jamais serão esquecidos, mas no tempo apropriado nós seremos lembrados e recompensados, ainda que isso possa demorar um tempinho. Na palavra de Deus também vemos em 1 Samuel a história de Ana, que foi junto ao sacerdote para clamar pela sua bênção. Então, respeitar os nossos sacerdotes, ela nos confere as bênçãos pelas quais nós clamamos. É respeitar nossos líderes, nossos pastores. E em 1 Samuel 9, 1 a 18, nós vemos que Ana, a mãe do profeta Samuel, derramava seu espírito no altar e sendo mal interpretada até por Eli, sacerdote encarregado do templo. Em vez de responder a Eli de um modo desrespeitoso, Ana optou por compartilhar com ele o seu clamor, a sua súplica e submeteu-se à posição sacerdotal daquele homem. Sua recompensa veio um pouco depois. Veja o que diz a palavra de Deus em Êxodo 20:12 e Deuteronômio 5:16. Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue seus dias na terra e tudo te vá bem. Esse foi o primeiro mandamento que nós recebemos com promessa e diz respeito ao primeiro lugar em que nós devemos adotar atitudes de honra no nosso próprio lar. No nosso próprio lar é que nós devemos ter honra, nossa primeira igreja, nosso primeiro ministério. Mais à frente nós vamos ver as consequências que um dos filhos de Noé sofreu por desonrar seu pai. A palavra do Senhor é clara no que diz respeito à desonra. E hoje nós veremos também o que fala sobre dízimos e ofertas. Honrar esse princípio é garantia de abundância.
Malaquias 3, o Senhor nos instrui a devolver dízimos e fazermos ofertas. Nós vemos no texto que adotar esse comportamento de honra, de fidelidade nos dízimos e ofertas nos garante tantas bênçãos que sequer teremos onde guardá-las. Além disso, o devorador será repreendido em nossas vidas e ele não tem permissão para tocar em nossos bens. O final desse capítulo nos mostra a diferença que Deus faz entre os que o servem e os que não o servem. A recompensa da honra nos dízimos e ofertas é viver uma vida abundante e diferenciada. Mas até agora vimos quais os benefícios da honra, mas sabe que existem consequências para aqueles que desonram? O oposto da honra é o desprezo, que é o sentimento de que alguém é indigno de consideração, de respeito, de consideração, de admiração. Como você tem tratado o seu próximo? De acordo com o que você pensa que ele merece ou de acordo com a forma que Deus o vê? Veja que Davi e Mical, o que nós vemos nesse episódio na Bíblia? A desonra que gerou esterilidade. Em 2 Samuel 6, nós vemos que Davi está voltando da guerra, entrando na sua cidade em meio a uma grande celebração. Sua adoração era extravagante e chamou a atenção da sua esposa de forma negativa, que ao invés de se alegrar com ele, preferiu repreendê-lo. Como consequência desse seu ato desonroso, Mical foi feita estéril e nunca pôde dar à luz a filhos do rei Davi. Cuidado, meu irmão, minha irmã, desonra gera esterilidade na nossa vida, em diversas áreas da nossa vida, espiritual, financeira, emocional. Então nós temos que ficar atentos ao que diz a palavra do Senhor. Esse é o nosso manual. E nós podemos afirmar que realmente a honra abre os céus a nosso favor. Como nós já falamos no outro vídeo, o protocolo do reino de Deus é a honra. Isso significa que para nós trazermos o padrão do céu na terra, nós precisamos que todas as nossas relações sejam permeadas pela honra. Nós já falamos sobre maridos e esposas se honrando mutuamente, sobre a autoridade dos nossos líderes e pastores. E também nós queremos ver em quais aspectos mais nós podemos ver manifesta a honra. Nós já falamos também de filhos honrar seus pais, mas é também preciso que os pais honrem seus filhos de modo como eles vão tratá-los, sem contudo deixar de aplicar a disciplina necessária, a disciplina de vida para que eles se tornem pessoas de bem. Isso porque pais que não corrigem seus filhos permitem que eles sejam arruinados. Isso nós vemos em 1 Samuel 2,4, em Provérbios 29,15. Mas pais, cuidado com os extremos. Existem dois extremos, em que a pessoa deixa os filhos completamente livres e não dão regra nenhuma, não há disciplina. E isso se tornam insubordinados, desrespeitosos. E existe o outro extremo, onde os pais não permitem nem que seus filhos respiram, onde eles têm severos castigos. Então nós temos que manter a linha dos nossos filhos no que diz respeito à palavra de Deus. Adotem o padrão de correção do céu e ensinem os seus filhos no caminho em que devem andar e nem de grande se desviarão dele, como fala em Provérbios 22:6. 1 Pedro 2,18 mostra que nós também devemos honrar aqueles que são nossos empregadores. A honra deve partir da cultura de qualquer organização. Então, meu amado, minha amada, propague esse valor no mundo onde você anda, no seu emprego, no seu colégio, nas suas amizades.
E você vai ver a diferença que isso fará na sua vida. Agora, nós não podemos tratar os outros de maneira desigual. Nós temos que aprender a tratar todos de modo igual, respeitoso, honrado. Seja ele um empregado, seja ele o patrão, seja ele meu colega. Muitos fazem diferença se o síndico de um prédio, a faxineira de um prédio tratam de modo desigual. Ou que passa um doutor. Não, isso não é bíblico. Devemos tratar a todos com respeito, dignidade e admiração. Honre a todos que colaboram onde você está. Honre a todos. Por fim, nós temos que aprender que nós devemos honrar uns aos outros. Eu a você, você a mim, porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Deus nos fez poderosos e maravilhosos, pois grandes são as suas obras. Fala em Salmo 92, 5. A maior recompensa que nós temos na submissão, ou seja, de nós honrarmos o próximo e a Deus, não está no que nós ganhamos, mas em quem nós nos tornamos. O que você tem se tornado? Nós precisamos rapidamente, urgentemente, ativar esse princípio de honra dentro de nós. E como fazemos? Vivendo em honra na prática, no dia a dia. Quando nós vivemos nas intenções e motivações do nosso coração, Deus vai cuidando da nossa vida. Então entregue o controle da sua vida a Deus. Honre aos seus pais, seus próximos, seus pastores, seus líderes, seus patrões, seus filhos e uns aos outros. E assim nós saberemos que o Senhor se alegrará conosco. E nós estaremos mostrando que nós verdadeiramente servimos ao Senhor. Deus abençoe poderosamente a sua vida.